Oi, povo! Sejam bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa. E a onda de hoje é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vem comigo nessa onda? Eita, que esse assunto é aquele que a gente para e diz assim: meu Deus, como é que se ensina a pontuação? Será que quando o menino respira eu digo que bota a vírgula? Calma, calma, porque a primeira coisa para a gente entender a pontuação é que a gente precisa praticar muito a leitura e muito a escrita, certo? E a gente prestar atenção também nessa relação que existe entre fala e escrita. Por quê? Porque o uso da pontuação, ele vai contribuir para a construção do sentido do texto, além de identificar a intencionalidade de um autor ao utilizar uma certa pontuação. Então, veja bem, quando eu estou falando, os meus gestos, a minha expressividade, o meu tom de voz, o ritmo que eu falo, tudo isso contribui e interfere para vocês compreenderem o texto. Mas quando eu estou escrevendo, eu não posso estar colocando, por exemplo, né? Tu tá entendendo? Vice. Então essas coisas, elas são substituídas por sinais de pontuação. Nós estamos muito acostumados a usar o ponto e a vírgula, mas nós precisamos entender que existe a interrogação, a exclamação, o travessão, as aspas, a forma como as letras são escritas. Você pega um texto, por exemplo, e daqui a pouco você nota uma palavra que ela está escrita em itálico, que é aquela mais dobradinha, e você já sabe que aquilo ali tem um propósito, tem uma intenção comunicativa do autor. Vamos ver isso na prática? A gente tem aqui uma charge, certo? A gente tem aqui um texto com tiria, que é muito comum nessas avaliações que vocês vão fazer, de diversos níveis. A gente tem níveis mais simples e tem níveis mais complexos. A gente pode avaliar efeito de humor, uso de referenciais, mas nessa aqui especificamente nós vamos analisar os sinais de pontuação. Então a tirinha ela diz o seguinte: como vai o nosso time com o novo técnico? Muito bem, só perdeu 2. Mas não só jogou 2? Se você insiste em ver pelo lado negativo, sim. Percebam que eu dei uma entonação, um jeito diferente de falar quando eu li o terceiro quadrinho. Eu li assim: mas não jogou só 2? Então, pela fala, a gente já percebe uma diferença, mas na escrita, essa diferença ela vai ser dada pelo sinal de pontuação. E a questão é, no trecho, mas não jogou só 2? O ponto de interrogação, ele foi utilizado para apresentar um deboche do personagem, destacar a incompreensão, a dúvida do personagem, realçar o interesse do personagem na conversa ou revelar uma crítica do personagem ao treinador. Então, se você prestou atenção na explicação, captou tudo direitinho, surfou na onda e respondeu letra B, destacar a incompreensão do personagem, você foi certo, você marcou a alternativa correta e foi muito bem. E aí, a nossa última atividade de hoje, dessa aula, é sempre aquele desafio que eu disse para vocês anteriormente. Olha, a gente vai ter filmes, dicas, e esse aqui é para vocês levarem para a sala de aula e resolver com o professor de vocês. Tem um texto, tá certo? Que é um texto que diz o seguinte: um homem rico sem filhos, sentindo-se que morreria logo, pediu papel e caneta e escreveu assim. Ele escreveu um testamento sem nenhuma pontuação. A sua função, junto com o seu professor, será cada um desses 4 concorrentes ao testamento, certo? A irmã, o sobrinho, o
mordomo e os pobres, cada um deles deve pontuar esse texto de modo que o testamento fique para eles. Então, eu conto com vocês, leva para a escola, faz essa pontuação, resolve isso com o professor e deixa os comentários aqui nesse vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!